Paulo, no que diz respeito ao esforço, ao molde como ele deveria servir a Deus, ele se via como escravo. Mas Paulo, com relação ao seu serviço, ao seu ministério, ele tinha um entendimento. E é por isso que ele usa essas expressões, mediante Cristo, por Cristo, através de Cristo. Então Paulo, vou até adiantar algo que eu vou falar mais na frente. Quando Cristo veio a Paulo e se manifestou a Paulo na estrada de Damasco, e ali depois conduziu Paulo, ele entrou em Damasco, pregou, mas depois ele foi para a Arábia, né? A Arábia de Paulo, que a gente já até tem mensagem aqui, que já preguei sobre a Arábia de Paulo, né? A luz de Cristo que veio sobre Paulo foi no sentido de quê? Quando ele diz assim, o evangelho, né, que eu aprendi, não recebi de homens, mas diretamente do nosso Senhor. Então, de ontem para hoje, né, tem vindo muito forte assim de eu estudar isso aí. Que evangelho é esse? Na verdade, o que Cristo veio e ficou até, vou dizer assim, mais fácil para Jesus explicar para Paulo do que se fosse para outro. Não é à toa que ele escolheu Paulo, né? Porque Paulo tinha um conhecimento muito bom do Antigo Testamento. Né, aquelas figuras, representações, sombras, tipos, mistérios, todo aquele cerimonial, Paulo tinha um conhecimento muito bom, né? Estudava na melhor faculdade de Jerusalém. Onde é que ele estudou? Aos pés de Gamaliel, né? Então ele tinha um conhecimento muito bom. Portanto, com aquele conhecimento, ainda que restrito à letra da lei, ali limitado, Cristo veio e trouxe luz a Paulo para ele entender o significado daquilo e para onde aquilo tudo apontava. E aquilo tudo apontava para o Evangelho. Ele entende o Evangelho porque Cristo trouxe luz vamos dizer assim, ao conhecimento que ele tinha de todo o sistema do Antigo Testamento. Então, quando Jesus vai dando a Paulo todo o entendimento, desde a figura do sumo sacerdote, né, dos sacerdotes, dos levitas, das roupas, daqueles cerimoniais, do tabernáculo, e aquilo tudo apontava para uma realidade futura. Aí Cristo vem, mostra a realidade futura, o Evangelho. Cristo mostra a realidade futura, que é o Evangelho, o mistério que esteve oculto pelas gerações. Cristo revela esse mistério, dando luz ao conhecimento do Antigo Testamento. Aí vai clarear, porque tudo aquilo apontava para Cristo, tudo aquilo apontava para o que Deus ia fazer na nova aliança, o que era em realidade a nova aliança. Hoje é muito profundo o que nós vamos falar, ok? Se eu tivesse que dar um tema, eu ia falar assim, Arão, o tema seria assim, Arão, Cristo e a compreensão de Paulo sobre o serviço, sobre o ministério. E aí nós vamos consultar a Bíblia, tá bom? Fica com a sua Bíblia na mão ou seu celular. Se for celular, só cuidado, porque celular notifica. Celular vai chegar, né? Tenha cuidado. Bota bem no modo avião, que nós não vamos consultar a internet, tá bom? Nós não vamos consultar a internet, só mesmo mas quem tem a Bíblia, né? Então, para a gente entender tudo isso, e aí vocês vão ver como tanta coisa vai, uma vez compreendida, isso aqui tudo, se eu conseguir, e vocês também, eu sei que alguns já são doutores, mas muita coisa vai fazer sentido, muita coisa mesmo vai fazer sentido, muita coisa vai nas Escrituras, né? Muitas palavras que são ditas ali não estão soltas, não são palavras sem sentido. Então, Hebreus, nós vamos começar com alguns textos, né? Hebreus 5, né?
Diz assim, Hebreus 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns textos, quem quiser ouvir. Hebreus capítulo 5. O texto vai mostrar que, apesar de não ter sido Paulo quem escreveu isso aqui, né? Mas Paulo tinha essa compreensão. Eu não vi outros textos, mas só que o escritor dos Hebreus, ele relaciona muito a passagem, a mudança da antiga aliança para a nova. Então ele se utiliza muito desses elementos da antiga aliança. Então, os escritores Hebreus, esses textos é para mostrar que mais na frente nós vamos precisar deles, por isso que eu quero citar logo. Mas esses textos vão mostrar como Cristo é agora o nosso sumo sacerdote, né? Depois que Moisés, que foi o mediador da antiga aliança, né? E depois que Moisés é levado, Deus usa Moisés apenas para ser seu mediador e implantar um sistema. Deus, através de Moisés, ensinar um sistema para que agora a nação caminhasse com seu líder, que não era mais Moisés, Moisés morreu, mas com seu líder maior, que era o sumo sacerdote. Então a nação de Israel, o antigo pacto de Deus com Israel, era mediante uma figura chamada sumo sacerdote, que o primeiro foi Arão, daí para frente foram seus filhos, né? Os filhos de Arão iriam assumir o sacerdócio, sempre tendo um sumo sacerdote, que era o sacerdote maior, o supremo, o principal, ou como a Bíblia chama de o sacerdote. Então tudo que Deus fazia, né, era através daquele sumo sacerdote. Deus se relacionava com o povo através daquele sumo sacerdote. Você vai ver que Moisés vai passar as instruções, né, e vai, como quem diz, eu estou indo e agora vai ficar assim, não vai nascer outro Moisés, né? Josué será um líder militar, um homem de grande espiritualidade, mas era o sumo sacerdote, né, quem estava ali na responsabilidade de fazer aquela mediação. Se a gente diz assim, o mediador, né, da antiga aliança, o mediador foi Moisés, mas se for analisar, não foi só Moisés, ele foi aquele que implantou, né, o vaso através do qual Deus ensinou, mas agora essa mediação iria continuar através do sumo sacerdote. É o que a Bíblia vai mostrar. Se você olhar, principalmente se você ler Levítico, você vai perceber que toda a religiosidade do povo, a espiritualidade do povo passava por Arão, necessariamente passaria pelo sumo sacerdote, onde Deus iria se manifestar à nação de Israel. Onde? O local, o tabernáculo. Futuramente o templo, apenas iria mudar de forma, o sistema não mudaria. Mudaria de forma, agora a casa era maior, era construída de ouro e alvenaria e tanta coisa, pedras, mas o sistema era o mesmo. Onde Deus se manifestaria? No tabernáculo, futuramente no templo. Então quem que faria a expiação do povo? Quem era o responsável para ir a Deus, para pedir, para ministrar o perdão do pecado do povo? Era Davi como rei? Era Josué como o grande líder militar? Ou qualquer outro rei, ou qualquer outro juiz? Não, era o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote, a única pessoa, depois de Moisés, que entraria no Santo dos Santos. Eu estou falando da nação, depois que Deus implantou, seria só ele, os outros não eram autorizados a fazer isso, só o sumo sacerdote. Deus deixou bem claro. E no dia da expiação, naquele dia, nenhum sacerdote deveria estar nem no templo, nem no lugar santo. Estariam todos de fora, quando Arão entrasse, né, para fazer tudo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, para ir diante de Deus, só o sumo sacerdote, né? É claro que Josué ainda
carregou aquilo de Moisés. Eu serei com Josué, né, contigo, como eu fui com Moisés. Mas daí em diante é o sumo sacerdote. Pois bem, mas aí o sumo sacerdócio, eu não sei porquê, né, e a gente sabe, né, que não teve essa. E aí Deus começou a se relacionar. Você vai perceber, irmão, que quando Deus, eu estava analisando isso aqui hoje de manhã, que quando Deus entrega o sistema sacrificial, na verdade, quando Deus ensina ao povo como o povo deveria ir a Ele, você não vê citação de profetas. Você não vê, pode ler lá. A citação vai acontecer lá em Números, por exemplo, lá em Abraão, né, eu penso que é a primeira vez que aparece a palavra profeta, né, que Deus vai dizer para o rei lá, né, aquele rei que capturou a mulher de Abraão, disse: ora, pede para ele orar por ti, que ele é profeta, né? Ali no sentido de quê? De que ele é aquele que fala em nome de Deus. Quando vem o sistema sacrificial, você não vê a citação de profeta, você não vê. Deus vai falar tudo, né? O plano original de Deus era assim, era através do sumo sacerdócio que Deus ministraria, dando as leis e ensinando com a ajuda e cooperação dos sacerdotes e levitas. É claro que daí para frente, homens vão se levantar para falar em nome de Deus. Aí a figura do profeta começa a tomar vultos, né? Tomar importância. Quem está entendendo? Mas pode ler lá o sistema, vai ser assim: eu vou vir, eu farei um tabernáculo para vir habitar no meio do meu povo. Deus disse para Moisés. Então, como é que vai ser esse relacionamento? Vai ser assim, não tem citação, pode ler lá, não vai ter. Depois Deus vai dizer: olha, se houver um profeta, alguém que está dizendo aí que fala em meu nome, e ele falar e não se cumprir, mata ele. Você vai ver lá para Deuteronômio, aí nós vamos vendo a partir de Números, Deuteronômio com a caminhada, né? Um certo escritor, ele diz que o profeta aparece porque é como que aquele funcionário, né, que alguém construiu e está tudo operando, beleza, deixou tudo bacana lá, né, na nossa linguagem, tudo certinho, mas aí a coisa começa, devido ao funcionamento, a dar defeito. Aí aparece um funcionário, né, aparece alguém capacitado para vir lá, identificar o defeito e corrigir, ou então dizer para alguém corrigir. Ele diz: essa é a figura do profeta. Por isso que eles ficavam muito isolados, e quando a coisa estava tudo bem, eles desapareciam, mas quando a coisa começava a desandar, eles apareciam lá para dizer: ó, quem está entendendo? E você percebe no sistema sacrificial que não há citação, naquele conjunto, naquela engrenagem que Deus monta para poder receber o povo, e portanto se manifestar entre eles, não vai aparecer a figura do profeta. Eu não vou citar, os profetas estão encaixados aqui, né? Tentem me entender. Então, olha, os textos que eu estou selecionando aqui, a maioria, todos vocês já conhecem. Então, só para mostrar como Jesus foi feito agora o nosso sumo sacerdote, essa era a compreensão que Paulo tinha. O Evangelho se revela a Paulo pela luz que Cristo dá de toda a letra do Antigo Testamento e para onde ela apontava. Aí Paulo entendeu a coisa, aí o véu foi afastado. Essa compreensão de toda a realidade veterotestamentária do Antigo Testamento, para onde ela apontava, é que a Bíblia chamou de boas novas, que foi revelado. Era um mistério que Paulo diz que estava oculto, ele já estava, por isso que diz, Paulo associa, lembra daquele texto que a gente falou, do Evangelho de Abraão? Ele já estava, ele já existia, porém coberto com véu. E agora, com Paulo, como ele diz aos Efésios, que é a carta da Efésios e Colossenses, a carta das profundidades de Deus, onde Paulo revela, né, penetra nas profundidades da riqueza. Paulo revela claramente isso. Se der tempo, vamos ver
a profundidade disso, que você vai alcançar estudando, não é porque eu vou só tentar um pouquinho do que Deus me deu, né? Eu digo Deus pela sua palavra, né? Então, Hebreus 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ó. Já, amém? Engatilhado, dedo no gatilho. Hebreus 5, 1, ó. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Esses dons aqui, irmão, olha, rapidinho. No original não é a palavra carisma, não está relacionado àqueles dons espirituais, a manifestação do Espírito nas pessoas, né? Então, dons aqui tem um sentido mesmo de presente, de dádiva, né? Então, vê que ele diz, ó, que o sumo sacerdote, ele é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, oferecer a Deus pelos pecados das pessoas. 2. E é capaz de condoer-se o sumo sacerdote dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Arão fazia isso, né? Olhe para cá, marque aí. Arão primeiro entrava com o novilho para ofertar pedir perdão pelos pecados dele. A forma de pedir perdão era mediante a oferta ou os dons, ou seja, a dádiva, esse oferecimento de dons, de oferta de sacrifício, né, dele mesmo. Primeiro era dele, pela sua casa, sua família e depois pela nação. Então Arão primeiro pedia perdão pelos deles, diferente de Cristo, né? É isso que ele vai mostrar a diferença desse sacerdócio. Então, 3. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Ele mesmo, não é ele mesmo, eu quero, eu decido, eu vou, eu me nomeio, não. Mas o quê? Mas o glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz o quê? Tu és sacerdote para sempre. Vê que às vezes o sumo sacerdote é chamado só de sacerdote, porque ele é um sacerdote, porém o supremo, né? Então ele é o sacerdote. Também nós estamos aí em Hebreus 5, então aqui é claro, fazendo Arão, constituído pelos homens, de fraqueza, né? Entrava no tabernáculo terreno. Arão entrou no templo, porque ele morreu no deserto, para oferecer o que o povo ofertava quando pecava. Quando também os sacrifícios de gratidão, tinha de gratidão, quem estava transbordando de alegria, havia ofertas, dádivas a Deus, mas tinha também pelos pecados de ignorância, pelos erros. E mesmo assim Arão entrava uma vez no ano para oferecer por toda a nação. Arão, mas era rodeado de fraqueza, foi escolhido por Deus dentre os homens, rodeado de fraqueza. Todos os dias estava, ele não saía do templo. Isso é uma figura, como Cristo hoje não sai, vive todo o tempo. Deus diz: Arão não sairá da tenda. Deus diz isso em Levítico. Ele não sairá, Levítico é o número, não sairá da tenda, exceto quando Deus mandava ele sair da tenda do arraial para fazer algum tipo de sacrifício. Dentre os sacrifícios estava o holocausto. Então tinha que ser feito fora, mas todo o tempo amando de Deus, mas ele estava lá, como Cristo está o tempo todo à destra de Deus a interceder, exercendo o seu sumo sacerdócio. Presta atenção, olha o capítulo 9, passe aí no Hebreus capítulo 9, só para completar esse texto do ministério sacerdotal de Cristo. Versículo 24 só. Amém? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
Porém, ele entrou onde? No céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha lá, do mesmo jeito que Arão fazia aqui. Arão entrava no tabernáculo para interceder mediante oferta, dons e sacrifícios, dons e ofertas, sacrifícios pelo povo. Cristo não entrou aqui em terreno para ministrar por nós, mas no céu. E o que ele está dizendo é que o tabernáculo terreno, ele é, olha lá, figura do verdadeiro. E o verdadeiro está onde? No céu. Ou seja, Arão era uma figura, o tabernáculo era uma figura, de certa forma era, porque apontava para uma realidade. Paulo conhecia muito bem isso aqui, e nós vamos ver ele escrever. Então ficou fácil, entre aspas, muito mais fácil que para alguém que não conhecesse nada, Cristo revelar o que era o Evangelho. Pois bem, então ele continua, para comparecer agora por nós diante de Deus, versículo 25, ó. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, não, só uma vez, o sacrifício perfeito, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Entra, ele está falando de uma realidade que ainda existia, ou deveria existir pelo menos, que agora está sendo mudada, né? Porque Hebreus aponta essa mudança. Pois bem, então, essas figuras, essas realidades, essas sombras, tipos, mistérios, e é melhor a gente sintetizar como figuras. Olha o que ele usa aqui, figura. Aquilo tudo era figura. Se você for olhar literalmente e se apegar literalmente à mensagem do Antigo Testamento, pastor só vai andar brilhando, irmão, de roupa, porque tudo era muito lindo no Antigo Testamento. O tabernáculo era dizem que o templo de Salomão, se edificado hoje, estaria entre as 7 maravilhas do mundo. Alguém chegou a calcular, eu vi uma vez um judeu dizendo que só a Arca da Aliança, eu não sei se seria, mais ou menos ele disse, isso já tem muitos anos que eu vi ele falando, cerca de 30 e não sei quantos milhões hoje para se construir ela, de ouro, da beleza, da forma como ela foi construída. Então tudo era muito lindo, mas todas aquelas vestes, sem defeito, tudo bem, de um homem, e olha os artesãos do passado, irmão, eram baita do artesão, que mexiam, da hoje, você chega e olha pessoas que mexem com couro, com isso, você vê belezas que são encontradas ainda aí na arqueologia. Então aqueles homens, além de capazes, Deus ainda soprou o Espírito para eles construírem a coisa. Então, o tabernáculo, a beleza, tudo melhor, pérolas, pedras preciosas, né? No peitoral de Arão, 12 pedras que representavam as tribos, né? Aí ele vai dizendo, topázio, só pedras preciosas, tudo era de ouro, tudo era do melhor material, as roupas, aquilo tudo apontava para a beleza do Evangelho, da espiritualidade, do serviço, que os ministros, da qualidade do serviço dos ministros, da beleza, do que aquilo produz no ser humano interiormente. Você vai ver a simplicidade dos irmãos no que diz respeito a roupas, até a forma de falar. Mas era um homem de elevado caráter, de personalidade admirável, que o escritor aos Hebreus mesmo diz que esses homens se tornaram de um elevado valor, que a Bíblia diz que a terra não era digna deles. Essa é a beleza ali figurada nas roupas, nos móveis, nos utensílios, tudo apontava para uma realidade futura. Quem está entendendo? E estavam apegados aí, caprichavam aqui fora. Aí Jesus chamou eles de quê? Quem lembra? Caiado, quer dizer, lá por fora tudo bonitinho, está uma beleza, está nos moldes lá do antigo, mas não tem nada
do que o antigo apontava, que era gerar essa beleza na pessoa, no caráter. Nós falamos outro dia aqui da glória de Deus, nós falamos aqui outro dia de manhã, né? Que Deus revelou a sua glória através de Cristo, e o propósito do Evangelho é nos fazer parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, imagem e semelhança de Deus, e Cristo é a exata expressão do seu ser. Quem está entendendo até aí? Então, como é que Paulo compreendeu esse serviço? Como é que Paulo compreendeu que deveria servir? Você já percebeu o valor que Paulo dá a Cristo nas suas cartas? O tanto que ele fala de Cristo é surpreendente. Hoje, por exemplo, tem pregador que fala muito de Deus. Deus é Cristo, Cristo é Deus. Deus se revelou em Cristo, Cristo é Deus. Mas você vai ver o quanto Paulo fala de Cristo. Porque, vou adiantar, Paulo entendeu que ele deveria servir a Deus diante de Cristo, o sumo sacerdote. Por quê? Porque todos que serviam e cooperavam e ofertavam a Deus na antiga aliança, não iam a Deus. Eles iam a quem? A Arão, o sumo sacerdote. Eles estavam servindo a Deus, mas diante de Arão. Lembra do texto? Olha o texto lá. Números, capítulo 3. Você sabe por quê? A gente já estudou aqui, né? Por que Nadab e Abiú morreram, né? Sim ou não? A gente já estudou aqui, né? A história lá do fogo estranho. Mas vamos lá, Números 3, Números 3, capítulo, a partir do versículo 1, São estas, pois, já? Amém? São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. 3. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando oficiavam fogo estranho. Oficiavam fogo estranho. Ofereciam, que também tem um sentido de oficiar, né? De ofício. Só que um ofício não autorizado. Ofereciam fogo estranho perante o Senhor. No deserto do Sinai, eles morreram. O povo não tinha nem saído do deserto. E não tinham saído nem do Sinai. E não tiveram filhos. Porém, os dois que sobraram, Eleazar e Itamar, oficiaram. Olha como a palavra muda, que também significa ofereciam, né? Oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Quem está entendendo? Olha lá, aqui nós vamos ver uma diferença. É claro que o verbo muda. Vai dizer que Nadab e Abiú morreram porque ofereceram diante de Deus. Os outros dois não morreram e continuaram vivos, por quê? Porque oficiaram, que também é oferecer sacrifício, porque auxiliavam Arão, diante de Arão. Eles não tinham autorização para ir diante de Deus. Essa foi a razão deles dois morrerem. Fogo estranho, que Deus, não conheço vocês. Vocês não têm santidade, dignidade, majestade. Vocês não estão à altura de me ver assim, não. Eu recebo o Pai de vocês por misericórdia, e é um conjunto de cerimonial para ele poder vir aqui. Quem está entendendo? Então sai fogo da presença de Deus e queima, porque ele não está coberto pela proteção que Deus havia colocado no Pai, para poder se chegar à presença dele. É por isso que lá em Levítico 10, não precisa você ir lá, ele vai dizer, Moisés, mas aí eu vou precisar, que eu não lembro aqui as palavras. 2, está aqui,
Não, é o 3. É Moisés que vai dizer por que eles morreram. Porque Deus manifestou a sua santidade. Aí, o que tem a ver? Deus manifestou a sua santidade. O que tem a ver? É porque ninguém pode, ninguém está à altura em se tratando de santidade, de dignidade, de condições para estar na presença dele, se por ele não for chamado para estar lá, porque quem ele chama, ele protege, mesmo que seja indigno. Então Arão estava ofertando sacrifício para poder ir lá. Paulo nunca se achou digno de ir adiante de Deus, mas ele sabe que Deus o chamou para ele através de Cristo. Então sempre ele diz: eu sirvo a Deus por Cristo, mediante Cristo. Eu vou ao meu sumo sacerdote dado por Deus. Quem está entendendo? É a Ele que eu me dirijo, a Ele que eu sirvo, a Ele que eu presto conta. Agora eu sei que eu estou servindo ao Pai, mas diante de Cristo. Quem está entendendo? Então lá, vê lá como é que diz. É o versículo 3, eu acho. Levítico 10, 3. Como é que diz? Serei glorificado. O povo vai me glorificar. O povo que é de Deus vai entender. Manifestarei. Isso é o que Deus diz. Moisés na lata. Os dois morreram. Moisés vem e diz: isso é o que disse o Senhor. Eu mostrarei a minha santidade. Toda a nação entendeu. O homem não é digno de estar lá, não. Nós não somos dignos, não, irmão. Nós não somos dignos de estar lá. Nós não temos condições de estar lá. Então eu mostrarei a minha santidade. Foi revelada ali a indignidade humana, o pecado humano, o estado em que o homem está, mas que por sua misericórdia ele instituiu um conjunto de cerimonial para poder receber esse homem. Mas tenhamos cuidado, que tem que ser por esse caminho. Por isso que Hebreus diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que é Cristo. Esse é o caminho, era o caminho, através de Arão. Quem está entendendo? Agora o caminho, a forma como eu devo me aproximar de Deus, é através de Cristo, o meu sumo sacerdote. E só Ele, Jesus Cristo, homem, que é o mistério que eu passei para vocês, né? No céu é uma habitação dos espíritos, mas Paulo diz que só há um mediador. Há Jesus Cristo entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E o nosso mediador é Ele, e Ele está no céu. E como é que Paulo chama Ele de homem? Oh, bem, isso aí ficou para vocês. Então, dizia-se assim: o profeta levava Deus ao povo. O profeta é quem leva Deus ao povo. Ele vem e traz a mensagem de Deus. E o sacerdote leva o povo a Deus. O povo peca, vai ao sacerdote no templo, oferece o novilho, o bode, o carneiro, a ovelha, outros sacrifícios que não são cruentos, flor de farinha, um efa de flor de farinha, aí vai a oferta movida e não sei o que, né? No sistema sacrificial mostrado no deserto, na verdade, toda a função de ligação do povo a Deus e Deus ao povo estava diretamente ligada ao sacerdócio. Eu falei aqui, na pessoa do sumo sacerdote, ou o sacerdote, ou o sacerdote supremo, dependendo da versão. Ele fazia essa mediação através do sistema sacrificial. E tudo se concentrava na pessoa dele, do sumo sacerdote. Os sacerdotes e levitas eram apenas seus cooperadores, dados a Arão para cooperar. E todos os que serviam diante do sumo sacerdote. Você vê lá que os dois filhos de Arão serviam diante do pai, diante do sumo sacerdote. Não era de Deus. Quem quis ir à presença de Deus, servir diante de Deus diretamente, morreu. Mostrou que não tinha condição, né? Então, isso devido à santidade de Deus. Já falei, né? Sua dignidade, sua pureza, sua elevadíssima majestade diante de um povo que não estava nada bem, e nem a questão do pecado havia sido tratada ainda, que era preciso um sacerdócio superior,
uma oferta superior, foi o que aconteceu. Então, a compreensão de Paulo, né, o evangelho que Paulo aprendeu, foi a luz de Cristo sobre essa realidade. E essa realidade mostrou para onde ela apontava. E Jesus disse: esse é o evangelho. Esse é o evangelho que eu estou te ensinando, trazendo luz. Imagina Cristo. Paulo entendia perfeitamente tudo aquilo ali, a figura, aquela coisa, ele vai mostrar que ele entendia. E aí Cristo vai dizer: não, Paulo, mas aqui tudo tem um sentido, que tudo apontava. O sistema não se resume em si. Não era para vocês viverem o tempo todo, era um sombra, era o tempo da meninice. E chegaria o tempo da revelação plena, para onde isso apontava. É por isso que ele diz, né? Ninguém vos julgue por causa do comer, por causa do beber, por causa dos sábados, ou dos dias de festas, que todas essas coisas são sombras, mas a nossa realidade é Cristo. Isso aí tudo apontava para uma realidade. Não fique mais com essas coisas, Paulo. Por isso que ele batia muito contra, acusavam ele de dizer: Paulo, os judeus espalhados no mundo estão dizendo aí que tu disse que não é mais para cumprir a lei de Moisés, que não tinha mais sentido nenhum esse templo. E não tinha mesmo, que eles apontavam para uma realidade, né? Quando os judeus, os apóstolos chegaram para Cristo no templo, disse: que pedras, que construções, templo de Herodes, né? Que coisa linda. Qual foi a resposta de Jesus? Não ficará. Agora em 3 dias eu reconstruirei. Mas 3 dias? Há 46 anos ainda não terminou. Em 3 dias. Mas ele falava agora, né, do novo sistema. Ele apontava, não é só o templo, no sentido de templo, não, novo sistema. Que isso aqui servia para quê? O que ele representa? O que era isso aqui? Em 3 dias, quer dizer, quando eu ressurgir, a obra completará. E tudo isso aqui perde o sentido. E porque isso aqui tudo apontava para isso aqui. Quem está entendendo? Até aí. Eu selecionei alguns textos só para você ver. E eu já ainda tem muita coisa, mas eu vou resumir para agora de manhã. Só esses textos aqui e a importância da igreja, nesse sistema todo, igreja, né? Então, ó, você vai perceber, ó, Romanos 1,8. Quem quiser ir rápido, senão só ouça, né? Assim como Paulo usa essa figura, né? Ó, Romanos 1,8, para falar como ele diz, para mostrar a própria linguagem, a forma que Paulo se expressa. Não é nada por acaso, era a compreensão que ele tinha o tempo todo. Ele entendia, ele estava aplicando a compreensão que ele tinha de como ele deveria exercer o ministério dele. Que agora ele tem um sumo sacerdote. Lembra também que ele era judeu. Então, nós não somos judeus, mas aquela era a forma que Deus se manifestou diante de um povo, ou para um povo dele, e que agora ele resolveu fazer dessa forma. Então, nós precisamos também dessa compreensão. E o nosso serviço deve ser nesses moldes. Então, ele, principalmente como judeu, isso era mais vivo, ou vivo na mente dele. Então, ó, Romanos 1,8 ele diz, ó: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante quem? Mediante Cristo Jesus, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Mas olha a expressão, mediante, que tem a ver com diante, diante. Aí você vai para Romanos 5,11. Ele vai dizer, Romanos 5,11, ó: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não era por intermédio de Arão? Era ou não era? Na antiga aliança? Agora Paulo diz, agora é por intermédio de Cristo. Olha a compreensão que ele tinha. Quem está entendendo? Então, por Cristo, por intermédio. Por isso que a pregação de Paulo jamais iria deixar de falar de Cristo. Porque ele imaginava um judeu querendo servir a Deus e esquecendo de Arão. Jamais. Porque tudo estava apontando para lá, tinha que ser diante dele, porque era ele quem ia diante do Pai. Então jamais poderíamos falar em servir a Deus, senão
diante de Cristo, que Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós servimos a Deus diante de Cristo. Irmão, que coisa, né? Quem está entendendo? Orareis assim. Como? Ora ao Pai em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito. É o modelo. Mas às vezes a gente está falando Jesus. Claro que Deus entende. Uma vez um professor de teologia disse que quem ora assim, quem ora ao Espírito Santo, quem ora a Jesus, a oração não é ouvida. Tem que ser desse jeito. Orar ao Pai em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Oh, mas que ignorância, né, irmão? Não é uma ignorância? É claro que Deus está mostrando para nós como é que a coisa foi organizada. Mas o servo de Deus está lá, falando com Jesus, falando com o Espírito Santo, está falando com Deus. Pois bem, olha o outro, ainda em Romanos 16. Romanos 16, 3, como é que diz? Não estão soltas as palavras. Romanos 16, 3, como é que diz? Leiam. Meus cooperadores em Cristo, porque eles cooperavam no ministério de Paulo, e Paulo, junto com eles, serviam a Deus diante de Cristo. Outro texto, versículo 10, mesmo capítulo 16, versículo 10. Só até aí, o nome do homem, Apeles, aprovado em quem? É muito claro, é como quem diz assim, Arão aprovou o serviço do sacerdócio, do sacerdote Ítalo, do levita Matias. Ele foi aprovado em Arão. Arão gostou, aprovou o trabalho deles. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, aprovado em Cristo. O sumo sacerdote se agradou do trabalho dele, mas estão servindo a Deus Pai, como Cristo também, tal como Arão. Cristo o tempo todo dizia: meu Pai, eu sirvo ao meu Pai, eu quero agradar ao meu Pai. Não era assim? Sim ou não? 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versículo 30. Rápido, vocês aí que estão demorando. Como é que diz? A igreja é de Deus em Cristo Jesus. Passa por Ele. Olha a visão que Paulo... Irmão, são inúmeros. Tu colocar só na busca e a palavra Cristo, você vai ver quantas vezes Paulo usa essa figura. E por último, 1 Coríntios 4:1. Passou alguns capítulos. 4:1. 1 Coríntios 4:1. Como é que diz? 4:1. Ministros de Cristo. Nós somos, como Paulo diz, enquanto cooperadores, estamos classificados tal como aqueles sacerdotes, levitas, por ali assim, que serviam como, ministravam, ministro de Arão. Você viu? Arão dizia: pega aquele gado ali, vai fazer aquele sacrifício bem ali por fulano, pega aquele animal, bota bem aqui, levita, carrega isso aqui, faz isso aqui. Ministro de Arão eles eram. Tem um texto, é muito claro. Vou mostrar para vocês como assim a figura, todos estão servindo a Deus, mas como era claro, pegue números aí, Números, capítulo 3, só para você ver como é forte as expressões. Vou só achar aqui, está aqui, 9. Números 3:9, como é que diz? Darás. Eles são dados para servir. É servir Arão. Uma vez servindo Arão, são cooperadores com Arão no reino de Deus. Mas a forma de servir é dado a Arão. Nós exercemos o nosso sacerdócio diante de Cristo. E aí, veja bem, aí entra a importância da igreja. Aí entra o valor da igreja na nova aliança. A ambiência, o local, o ambiente, digamos assim, do Antigo Testamento, para alguém ser salvo,
precisava percorrer aquele caminho, porque era por lá que Deus desceu e produziu salvação na terra. Trouxe a sua comunhão através do tabernáculo, através do templo. Quando o estrangeiro quiser vir, acolha. Quando o estrangeiro quiser, e se ele é teu, circuncida. Ele será recebido, o estrangeiro lá não come da Páscoa, não participa de nada, mas uma vez que ele veio para ti, que agora ele é teu, circuncida ele participa da Páscoa, recebe. Vocês foram estrangeiros. Quem está entendendo? Então Deus chamava, através de Israel, Deus chamava o mundo para ele, e ao mesmo tempo que ele se manifestava ao mundo através de Israel. O que a rainha de Sabá, de onde ela veio, o que ela disse? Ali está o modelo do que Deus queria fazer, se manifestar tão gloriosamente através do seu povo, para o mundo inteiro ser atraído. Quem está entendendo? Agora eu vou encerrar, é o último ponto mesmo. A importância da igreja nesse processo. Agora olhe para cá. A ligação, a mediação no Antigo Testamento estava na pessoa de quem? Do sumo sacerdote. Todos que cooperavam com Deus e os que vinham a ofertar algo a Deus, faziam isso diante de Arão. Ou seja, iam diante de Arão, e Arão mediava junto a Deus, em favor deles. Na nova aliança, Cristo é o nosso sumo sacerdote, e todo o serviço a Deus é prestado diante e mediante Cristo, que está hoje aonde? No céu. Mas o seu corpo está aqui na terra, que é chamada de igreja. Preste bem atenção, que é a sua igreja. A igreja é o seu corpo. Ou seja, a manifestação visível e presente de Cristo na terra. Pelo menos ela deveria ser a manifestação visível e presente o tempo todo de Cristo na terra. É onde Deus vem tabernacular com o homem na terra, como ele vinha no Antigo Testamento naquela tenda no deserto, que entrou nas terras de Israel, e posteriormente o templo, era lá que ele se manifestava e vinha. Hoje é a sua igreja na terra. Preste bem atenção. É onde Deus vem, tabernacular na terra, e por ela, pela sua igreja, que é o corpo de Cristo, o sumo sacerdote, e por ela manifestar a sua glória ao mundo, mediante o sacerdócio de Cristo. Efésios 3 vai dizer assim, olha lá, se você quiser, é interessantíssimo esse texto. Como Paulo vê a igreja, ele vê a igreja como uma extensão agora do seu corpo de Cristo na terra, onde o local onde o sacerdócio deve ser exercido é na igreja. Não por isso que Martim Lutero, me parece que ele disse, não existe salvação fora de Cristo. Que a igreja, para manipular, dominar, dizia que não havia salvação fora da igreja. E Lutero batia e dizia, não existe salvação fora de Cristo. Só que, biblicamente, é claro que ele usava essa frase para quebrar aquele domínio manipulador da igreja romana. É claro, mas só que a igreja não pode ser desprezada. Porque de que forma e onde eu sirvo a Deus? Onde é o meu ambiente? Onde é o meu tabernáculo? Olha para cá. Pastor, igreja somos nós. Mas quando alguém, na igreja primitiva, nos dias de Atos, e ainda hoje, quando alguém evangeliza e ganha alguém para Cristo, ele não leva para casa. Ele leva para onde? Para a reunião da igreja, para a assembleia da igreja. Vê no Antigo Testamento para onde eram levados? Para a igreja que está na casa do irmão, para a igreja que se reunia. Não é para mim. Senão, se a gente pensar a igreja nisso, nós não somos igreja individual. Individualmente, Paulo diz, nós somos o quê? Membro desse corpo.
Igreja somos enquanto assembleia, enquanto corpo de Cristo. Eu não posso pensar por esse aspecto que eu sozinho sou a igreja de Cristo, porque senão eu tenho que ter todos os membros em mim, todos os ministérios em mim, todos os serviços em mim. A compreensão de igreja é assembleia, porque é na assembleia, na reunião, no corpo, é que a manifestação de Cristo é completa. Os dons, os serviços. Quem está entendendo? Eu plantei, Apolo regou. Se Paulo visse a igreja, não, a igreja sou eu, e sou eu. Eu plantei, eu reguei, e Deus deu. Não, eu plantei, aquele regou. Ele via a igreja como corpo. Quem está entendendo? Então essa é a ambiência, é, entre aspas, o local, porque ela não é mais prédio, mas é a assembleia. Quem está entendendo? Então olha o que Paulo vai dizer, ó, Efésios 3, a partir do versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja o quê? A glória, vírgula, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Você percebe aí? Na igreja, que é o seu corpo, é a ambiência, é o local, é onde esse sumo sacerdócio em Cristo, ele se manifesta, ele trabalha. Quem está entendendo? Deu para perceber a profundidade disso aí? Por isso que Paulo valorizava, acima de tudo, Cristo, mas também sua igreja. Ele dava uma volta, voltava para a sua igreja. Antioquia, prestar conta, vamos conversar, vou dizer o que aconteceu, vamos glorificar, vamos adorar, porque isso aqui é igreja. Quem está entendendo? Ó, a igreja é o tabernáculo de Deus na terra. É, que é o corpo do seu filho, é onde ele habita. Habitarei em vós e entre vós. Apocalipse 2. Jesus aparece para João, glorificado, glorioso, olhos como chama de fogo, cabelo mais alvo que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som, né, das águas. Agora na coxa lá na frente que vai aparecer, né? Aí João viu como Jesus, como e onde ele estava? Como e onde ele estava? Quando João viu ele na ilha de Patmos, com 7 estrelas na mão, passeando no meio dos candeeiros, que representa a igreja. João, eu ando no meio da minha igreja, eu estou nela e entre ela, é meu ambiente, é o meu corpo, é a casa, é o tabernáculo do Pai. Quem está entendendo? Por isso que a glória, Paulo diz, a ele seja a glória na igreja, a glória. A igreja recebe a glória, a manifestação, e como Deus veio nela, ela manifesta a glória. Não era assim no tabernáculo antigo? A coluna, hoje não é visível, mas é que ela tem uma visão aí, alguém vê alguma coisa. No dia de Pentecoste foram vistas. Quem está entendendo? Diga amém, misericórdia. Olha lá, agora o último texto de agora de manhã, ó, 2 Coríntios 5, o último texto, prometo. Eu disse que a gente ia a Bíblia hoje, né? Ficou quietinho ouvindo a palavra, né? Olha lá, ó, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18. Quem achou, diga eu. Pode esperar os outros, no celular é rapidinho, né? Na Bíblia tem que. Ó, o Benjamin levantou a mão ali, ó. Nós empatamos na corrida, eu e o Benjamin. Então vamos lá, ó. Versículo 18, 2 Coríntios 5, 18. Como é que começa aí? Por Cristo, ó. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo pelo sumo sacerdote Cristo, e nos deu. Então, quando Paulo fala de igreja, lembra que outro dia eu preguei sobre isso? A igreja não é vista por outro aspecto senão como sacerdotes. Olha como a igreja foi promovida. Na antiga aliança existiam levitas, existiam os cooperadores de outras formas, né? Agora todos foram promovidos a sacerdotes. Pedro vai confirmar isso também. Vós sois sacerdócio
santo, pedras vivas. Não, ele chama a gente de pedras vivas. A grande casa, eu sou uma pedra, você é outra pedra, viva. Como é que eu penso que eu sozinho sou a construção toda, irmão? Não, eu sou uma pedra. Diga para o teu irmão, você é só uma pedra e precisa estar viva. Pedra morta não, né? Pedra viva. Então Paulo vai dizer, né? Isto é, versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós que ministramos, ou seja, nós estamos agora como aqueles sacerdotes eram para Arão, é claro, num ministério muito superior, mas é naqueles moldes, nós ajudando o povo chegava aqui, Arão não tinha condição, irmão, só homens em número, deu 6 homens de guerra a partir de 20 anos para cima, só homens de 20 anos para cima, deu mais de 600 mil. 600 mil. Conta aí as mulheres que também iam ministrar, iam levar, as mulheres também erravam. Você pensa que as mulheres não erravam no Antigo Testamento? Errava. Então elas também tinham que vir. Agora imagina, se for só 600 e tantos mil homens, tu acha que Arão daria conta de receber o novilho, isso, aquilo, todo dia? Não. Então ele tinha um sacerdote que cooperavam com ele, servindo diante dele. Quem está entendendo? Chegava aqui o Charles com a novilha aqui nas costas, né? E aí chegava, irmão, estou aqui agradecer a Deus que ele me deu uma moto, né? Me abençoou. Ou mesmo se eu tivesse, eu trazia um bezerro nas costas, mas eu não tenho nenhum bezerro. Aí está aqui, aí já estava lá um sacerdote Arão dizendo, vamos ajudando o povo, vamos ajudando o povo aí. Aí um corria para cá, outro corria para lá, não é assim? No Novo Testamento, Cristo tem os seus cooperadores. Aí Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos os trabalhadores de Deus, servindo diante, porque essa história de ir a Deus diretamente é fogo, mas é fogo para matar, né? Entendeu? Então é assim o molde, quem está entendendo? Então, eu ia falar ainda dos dons, você vê como os dons ministeriais, os serviços da igreja estão relacionados a Cristo.